Olá, costureiras, tudo bem? Bem-vindas! Esse é o primeiro vídeo de uma série de 5, como eu prometi, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais no conteúdo do e-book que vocês já devem ter baixado, espero que já tenham lido, que tenham gostado, que é sobre a organização do ateliê de uma forma um pouco mais profissional, né? Para aumentar a produtividade de vocês no cotidiano e, consequentemente, o lucro também. Então hoje eu vou começar contando um pouquinho do caminho da profissão e principalmente sobre o modelista, sobre a função de um modelista, as atribuições dessa profissão dentro de uma empresa, que vai muito além da modelagem em si. A gente sabe que praticamente caminhando aí junto com a humanidade está a história do vestuário, né? O ser humano praticamente em toda a sua existência ele vestiu o corpo com algo. Então a profissão de modelista ela caminha junto com essa história, cada vez mais se especializando, né, nas medidas do corpo humano, nas proporções, a fim de conseguir aí um conforto e uma qualidade maior diante das peças. E mesmo com tantas mudanças em tendências ou no contexto geral, né, sendo um consumismo maior ou sendo de uma maneira mais consciente, o modelista é sempre fundamental, é imprescindível aí para esse ramo. Então, como em qualquer outra atividade, como em qualquer outro negócio, sempre tem profissionais assim especializados na área para garantir um produto de qualidade. Na costura, né, na moda, esse profissional é o modelista. Então, eu vou apresentar para vocês, a partir de agora, nesse vídeo principalmente, quais as atribuições de um modelista, como que pode ser além da modelagem, né? Então, eu vou começar dizendo que o modelista, ele é o responsável por toda a parte técnica que envolve a construção de uma peça. É ele quem precisa ter um repertório aí de acabamento para definir como a peça vai ser construída, tem que ter o conhecimento do corpo humano como um todo, enfim, de materiais, de técnicas de construção de roupa. Ele, com a observação do corpo humano, junto à observação dos materiais utilizados, é que ele consegue construir uma peça assim, de qualidade ou não, né? Com vestibilidade ou não. Então, eu já disse para vocês antes e vou repetir que nem sempre nascer com o dom da costura é o suficiente. A gente tem que ter estudo, técnica, tem que se desenvolver de certa forma a garantir o sucesso do nosso negócio, com uma qualidade no produto, né? Uma entrega de qualidade no produto, o atendimento. Então, o que eu comecei a observar? Quando eu formei na faculdade, né? Uma designer de moda, e como eu já disse anteriormente para vocês lá no Facebook, em um vídeo de apresentação, eu segui esse caminho da modelagem, foi onde eu me apaixonei, foi por esse projeto da roupa, né? Como construir a roupa. Então, quando eu me deparei com um ateliê em pleno funcionamento, eu sei que vocês não sabem muito da minha história, mas teve um momento da minha vida em que eu assumi um ateliê, um grande ateliê, com uma ótima estrutura, já em andamento. E eu achava que o conhecimento que eu tinha trazido da faculdade seria o suficiente para eu fazer aquele negócio ir para frente e prosperar, né? O meu conhecimento nato, que eu já nasci mesmo com uma facilidade para isso, mas eu achei também que com o que eu tinha aprendido ali no pouco tempo de faculdade seria o suficiente, que eu já estaria pronta, digamos assim. Então a realidade fez eu ver que as coisas eram um pouco diferentes, aliás, muito diferentes, né? O cotidiano é corrido, a gente conta com tarefas que a gente nunca imaginou que a gente passaria e a gente tem que se organizar muito para que isso se encaixe e a gente consegue levar isso de uma maneira a ser um fluxo mesmo. Então eu sofri bastante no começo, eu achei que eu não fosse dar conta e eu comecei a pensar, daí eu pensava assim, meu Deus, por que eu fiz essa faculdade, né? Não adiantou pra nada, não aprendi nada. Mas não é verdade. Eu aprendi coisas chaves, específicas, e quando eu comecei porque a gente fica tão atordoado quando a gente sai, que a gente não aplica, a gente acha que o conhecimento ele vem como, né, tipo assim, osmose mesmo, tipo, vai brotar. E não é assim, a gente tem que praticar, tem que racionalizar, e foi o que eu fiz.
Na faculdade, a gente aprende um organograma. O que é um organograma? É um método de organização que as grandes empresas de confecção usam. As grandes empresas, elas utilizam de profissionais para cada área. Eu vou colocar o organograma para vocês entenderem melhor. Então, assim, uma grande empresa, uma grande confecção, ela consegue contratar profissionais específicos para determinadas áreas. Só que num ateliê pequeno, como era o meu caso, apesar de que eu tinha alguns funcionários, mesmo assim não era o suficiente, não era assim que funcionava. A realidade era diferente porque era um ateliê sob medida, não era uma confecção onde eu fazia roupa em escala para venda no atacado, no varejo, enfim, era sob medida mesmo. Então eu tive que adaptar isso. Hoje eu vou conversar com vocês sobre esse fluxograma, sobre onde é que entra a atuação do modelista em cada etapa desse fluxograma, né? Desse fluxo, é como se fosse uma coisa circular, assim, que funciona, né? São etapas. Então eu vou explicar para vocês certinho quais são essas etapas e onde é que entra o modelista numa grande empresa. E a partir disso, eu vou explicar para vocês como que eu adaptei essas funções que tem ali os seus profissionais específicos ao meu pequeno ateliê e consegui criar as minhas próprias etapas de processo produtivo, que a gente chama EPPs. Então vamos lá, vamos por partes. O fluxograma que eu aprendi na faculdade é esse que eu estou mostrando para vocês agora, e ele parte da criação, ou seja, ali os designers de moda, né, os desenhistas de moda, os criadores se reúnem diante de alguns processos que não cabe agora falar, né, para não tornar muito complexo, mas existem algumas técnicas de criação onde eles vão desenvolver uma coleção para aquele período ou para aquela marca, enfim, cada um ali tem o seu calendário. Aí, a partir dessa criação, o modelista já acompanha a criação, porque vamos fazer uma analogia, é como se a criação fosse um arquiteto, né, que imagina a casa, e o modelista fosse o engenheiro, que é quem vai pôr a casa em pé. É uma analogia perfeita, é a mesma coisa na moda. O designer, ele viaja ali na maionese, ele cria o conceito, ele pesquisa o tema e desenvolve a peça. Aí vai o modelista e fala, olha, eu consigo colocar essa peça ou não, eu consigo fazer essa peça ou não, ela vai vestir bem ou não, entende? Então, essa é a primeira etapa do fluxograma, é a primeira etapa do processo produtivo, é quando a peça é criada, é a criação. A partir disso, ela vai para o desenvolvimento técnico, que é quando o modelista mesmo, profissional, ele vai analisar aquela peça de uma maneira bastante técnica, ele vai colocar tudo na ficha técnica, que eu vou ensinar para vocês também como que se desenvolve uma ficha técnica, onde ele vai colocar parte por parte, como é feita a modelagem, os detalhes de costura, até a milimetragem, quantos centímetros, milímetros tem ali uma costura ou outra, os detalhes da peça, se são aparentes ou não, zíper, botão, aviamentos, forro, tudo isso é colocado de uma maneira técnica, por quê? É nessa etapa que eles vão analisar o custo da peça, vão ver se a peça é viável ou não, tanto em termos de costura, né, de produção, quanto em termos financeiros. Às vezes a peça acaba saindo muito cara, ela é inviável fazer ela porque para cobrar depois, para colocar um preço em cima, ela fica inviável ao mercado. Então essa peça já é descartada. É um filtro muito grande, são várias questões que entram aí num filtro até que sejam escolhidas as peças da coleção. Então passamos pela criação e pelo desenvolvimento técnico. A criação é feita pelos designers em conjunto com o modelista e o desenvolvimento técnico pelo modelista. Ok, definimos ali 10 peças para a coleção desta marca. Agora vamos para a modelagem, que é pegar todo aquele planejamento do desenvolvimento técnico e fazer a modelagem no papel. As grandes empresas, elas já têm as modelagens base, né, na graduação, que é a numeração 36, 38, 40, enfim, ou PMG também, né? Então, a partir dessas modelagens base que já estão prontas, de acordo com o público que a marca atende, é que eles vão fazer a modelagem da peça. Por exemplo, é uma marca plus size, então as modelagens base vão atender o corpo daquelas pessoas que vestem aqueles tamanhos.
ou é infantil, ou é juvenil. Então, tudo isso a marca ela já tem pronto, né? E aí, a partir desse modelagem base é que vai se interpretar, vai ser criado moldes de interpretação e depois o molde de corte. Ok, essa é mais uma etapa onde cabe ao modelista. A criação é designer e modelista, o desenvolvimento técnico são apenas modelistas, a modelagem são apenas modelistas. Então vai para o corte, aí as cortadeiras vão cortar e tudo mais e vão pilotar a peça. A peça piloto é a peça base, é a peça de exemplo. Não vai ser costurada já todas as peças que vão para o mercado. Não, eles vão pegar uma peça de cada, vão escolher um número ali base, padrão para fazer, por exemplo, a 38, e eles vão pilotar essa peça. As costureiras, as pilotistas, irão fechar essa peça de maneira a poder provar na modelo de prova. Então, o modelista ele acompanha também a pilotagem para que seja seguida uma sequência operacional definida por ele, ou seja, a ordem em que essa peça vai ser montada. O que vai ser costurado primeiro, se a costura está certa, aparente, da maneira lá que o designer idealizou. Então, ok, a primeira peça, número 38, ficou pronta, de cada desenho lá definido na primeira etapa. Então, agora vamos para a aprovação. É quando entram as modelos de prova. São pessoas, né, modelos de prova mesmo, que têm as medidas exatas de acordo com a modelagem feita. Por exemplo, foi feita a 38, então eu sei que a modelo de prova que vai provar, ela tem todas as medidas perfeitas no padrão 38. A partir disso, nesse momento de aprovação, eles vão definir se a peça precisa de alguma alteração ou não, se a vestibilidade está boa, é feito todo tipo de teste para saber se o tecido é adequado, né, ao corpo, se tem o resultado que eles esperavam lá no momento da criação, o caimento esperado, e a partir daí é que a peça vai ser aprovada ou não. Se ela for aprovada, ela vai para a graduação, que é quando ela vai ser feita e confeccionada nos outros tamanhos da escala também. A piloto foi na 38, então agora é o momento de fazer a 36, a 40, a 42, enfim, o tamanho que aquela marca trabalha, né? Caso tenha alguma alteração para ser feita, voltamos ao momento da modelagem, porque o acerto ele é feito na modelagem. Por quê? Porque todas as peças vão precisar do mesmo acerto, então na hora de graduar lá na frente, a modelagem vai ter que estar muito certinha. Então não é somente aquela peça piloto ali que é alterada. A partir dela, das marcações feitas na peça piloto, é que vai se voltar para a modelagem e vai passar por todo o processo de novo. Vai modelar, vai pilotar e vai novamente para a aprovação. Neste momento, outra vez. Se houver alteração, volta. Se for aprovada, vai para o próximo passo, que é a graduação. Aí, se a graduação é no molde, né? Vai graduar o molde, vai fazer aí os outros tamanhos de modelagem e então vai para a produção. Corta-se todas as peças e envia-se tudo ali bem organizadinho, todas as peças, para que as pilotistas, as costureiras fechem a peça. Então, o que eu quero colocar para vocês? A importância do modelista em todas essas etapas. Ele participa de todo o desenvolvimento técnico. Chamamos cada etapa desse fluxograma que vocês têm aí, que vocês estão vendo, de EPPs. São etapas do processo produtivo, ou seja, são todas as etapas que compõem o processo de produção da peça, desde o início da criação até a produção final e a distribuição. O modelista ele só não participa além da produção, que é a distribuição das peças, né? Enfim. Então, a partir disso, né? Estava lá no meu ateliê, esse fluxograma clareou a minha cabeça, que eu fui procurar lá nos meus livros, fui procurar no meu material, e eu falei, nossa, é isso, né? E esse método, esse fluxograma, ele funciona aí para grandes empresas que têm os funcionários para atuarem em cada etapa, mas eu posso aplicar isso ao meu ateliê. Como que eu vou fazer isso? Foi aí que eu comecei a aplicar isso ao meu cotidiano. Eu comparei cada etapa do processo produtivo ao meu cotidiano. Foi aí que eu desenvolvi um método meu. Eu criei uma ficha
de anotação, de organização para cada etapa. Então, o que eu fiz? Eu associei a criação ao atendimento ao cliente, independente de eu criar a peça que o cliente quer, ou for a partir de uma referência trazida por ela, como por exemplo uma foto ou uma outra peça, enfim, não importa de onde vem a referência, eu comparei isso à criação. Então ali, mais pra frente, em outros vídeos, a gente vai abordar o atendimento de uma forma mais aprofundada, mas por enquanto é isso, eu comparei a criação ao atendimento. Então ali nesse momento eu definia os detalhes com o cliente, tanto da peça quanto de preço, de valores, de pagamento, enfim. A partir do momento que eu dispensei a cliente, eu ia para o processo de desenvolvimento técnico, que era onde eu me concentro como profissional, como modelagem técnica, desenvolvo a peça na ficha técnica para saber a viabilidade, para saber quanto de material eu vou usar, né? Caso essa conta não tenha sido muito fácil no momento do atendimento para passar para cliente, eu preciso disso mais detalhado. De qualquer forma, a ficha técnica ela ajuda muito nesse processo de clarear por onde eu começo a construir a peça, como que eu vou montar essa modelagem. Então, essa era a minha parte técnica de modelista, o desenvolvimento técnico, né, a ficha técnica e a modelagem. Então, com a modelagem feita, com o tecido já cortado, porque eu sabia como a cliente o corpo, eu que atendi, então eu preferia cortar também a peça e deixar ali organizadinho para quando a costureira chegasse, na época eu tinha uma costureira para me ajudar, ela chegasse e tava ali certinho, tava a peça cortadinha com a ficha da cliente, já no pacotinho, de preferência com a modelagem alfinetadinha ali, e ela ia pilotar a peça, ela fechava a peça de maneira que a cliente pudesse provar a peça. Aí eu marco, né, essa é comparada à pilotagem no caso, aí ia para a aprovação, que eu comparava a prova da peça na cliente, marcava um horário com ela ou um dia com ela, e ela... Diante da prova, né, é que eu sabia se eu tinha alguma alteração para fazer ou se eu já ia para a finalização, que eu comparava à graduação. Eu não ia graduar a peça dela, mas eu ia finalizar, eu ia acabar a peça dela. Então, nessa aprovação, quando havia alteração, eu voltava lá para a modelagem, porque eu criei um hábito no meu ateliê de guardar a modelagem base da cliente para novos atendimentos. A partir do momento que eu via que a cliente era... quando a gente conquista uma confiança, tanto da minha parte quanto da dela, era possível eu guardar a modelagem base dela para que ela não precisasse mais sempre ir ao ateliê, a não ser que ela quisesse, claro, mas ela podia me mandar por rede social ou pelo WhatsApp mesmo, fotos, referências dos pedidos. Então a gente só marcava a prova das peças seguintes. Eu tenho esse hábito de guardar as modelagens base ou no papel craft mesmo ou em TNT, que são mais duráveis, eles não rasgam com tanta facilidade. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco de como eu criei o método, de como eu desenvolvi o método, a importância do modelista em cada etapa do processo de um ateliê, que eu acho que isso é o mais importante, é isso que o projeto Costura que Cura traz, essa importância. Estou desenvolvendo uma apostila de modelagem com uma didática bastante técnica, porém com uma linguagem mais simples de ser entendida, para que todos tenham a oportunidade, né, de aprender de uma forma realmente técnica mesmo, onde vai dar certo ali o resultado, porém com uma linguagem mais simples. Esse material ele é muito delicado, ele é muito detalhado, por isso demora um pouco mais. Então, enquanto isso, eu vou suprindo outra necessidade que eu identifiquei, né, no cotidiano de nós costureiras, que é a organização do ateliê. Então eu vou dar de presente para vocês, a partir do vídeo que vem, eu vou explicar certinho como organizar a rotina do ateliê diante desse fluxograma que eu acabei de explicar agora. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Estou aberta a dúvidas e a perguntas. A página do Facebook é bastante aberta, né, para vocês, assim, vocês podem escrever lá as mensagens de vocês, que eu faço questão de responder uma a uma sempre que eu tiver tempo. Muito obrigada por enquanto, até o próximo vídeo.